Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de inglês da IPB Siloé. Se você ainda não acompanhou as nossas aulas, acesse o canal da igreja no YouTube, IPB Siloé, e assista as nossas primeiras aulas. Lá a gente já aprendeu algumas coisas e também já colocamos esse aprendizado na prática. Então, convido você a assistir essas aulas e seguir também com a gente nas próximas aulas do curso. Hoje nós vamos retomar um pouquinho o que aprendemos na nossa última aula, que foi o Simple Present, o presente simples, na forma negativa e interrogativa, ok? Vamos lá então, vamos iniciar. O Simple Present, como nós aprendemos, ele é utilizado para expressar verdades universais no tempo presente, opiniões, desejos, ok? E aí, conforme desenvolvemos na nossa aula, aprendemos como utilizá-lo na forma negativa e interrogativa. Vamos lá, aprendemos a utilizar o verbo to work, que seria trabalhar. Então vamos lá, vamos iniciar uma sentença aqui para a gente poder treinar um pouco. Utilizando o verbo to work. I work here. Eu trabalho aqui. Então, uma verdade, eu trabalho aqui. Uma frase no tempo presente. Então, vamos transformá-la na parte negativa. Como eu vou dizer, eu não trabalho aqui. Então, na forma negativa do Simple Present, a gente acaba utilizando dois auxiliares, que é o do e o does. O do a gente utiliza no sujeito sem ser na terceira pessoa, e na terceira pessoa a gente vai utilizar o does. Como isso é na prática? Então vamos lá. Eu não trabalho aqui. Então ficaria I do not work here. Eu não trabalho aqui. Repete comigo, por favor. I do not work here. Ótimo, vamos para a próxima. Terceira pessoa, ela não trabalha aqui. Ou ele não trabalha aqui. She does not work here. Ou he does not work here. Fácil, certo? É só utilizar o do e o does. Agora, no interrogativo, nós vamos continuar utilizando o do e o does, porém eles vão sempre no início da frase. Não tem erro. É uma frase interrogativa, sempre no início da frase, o do e o does. Então, eu trabalho aqui seria do I work here? Eu trabalho aqui? Repitam. Do I work here? E aí, na terceira pessoa, ele trabalha aqui ou ela trabalha aqui? Seria does he work here? Ou does she work here? Então, muito fácil. Ele trabalha aqui ou ela trabalha aqui? Repitam em inglês. Does she work here? Ou does he work here? Ok? Então, vamos agora para o nosso próximo assunto. Hoje vou trazer para vocês, nós já aprendemos como é o presente simples, nós vamos aprender como é o passado simples, que seria o simple past. Ok? Repitam aí. Simple past. Passado simples. No passado simples, é a mesma situação que eu expliquei lá no início das primeiras aulas. Existem algumas regrinhas, algumas exceções, então não vamos nos apegar sempre a tentar gravar tudo, porque realmente é muita coisa. Então vamos sempre gravar qual é a regra, a gente já vai saber porque é simples e é aplicável a tudo, e aí a gente foca nas exceções, ok? Então vamos lá. No passado simples, no simple past, nós temos situações que são verbos regulares e verbos irregulares. O que isso significa na prática? Eu vou trazer para vocês na nossa próxima aula de uma forma bem mais detalhada, ok? Como funciona na prática os verbos regulares e os verbos irregulares, ok? Mas vamos entender que isso existe
e vamos seguir por enquanto aqui no passado simples para a gente não se perder. Então, verbos regulares que geralmente terminam lá, que é a grande maioria, que terminam lá com E, a gente só vai acrescentar no final a letrinha D. Mas, teacher, como isso significa na prática? Então, vamos dar um exemplo. Eu vou utilizar o verbo to dance, que é dançar, certo? Vamos lá, repitam comigo. To dance, dançar. Se vocês analisarem, o verbo to dance, ele termina com C e E, ok? Então, nós temos a letrinha E. No final, eu vou apenas acrescentar a letra D. E ele já vai ficar na forma do passado. Danced, ok? Então, vamos conjugar ele. I danced. You danced. He danced. She danced. It danced. We danced. E they danced. Ok? É fácil, né? Então, I danced. Eu dancei. Ótimo, muito fácil. Apenas vamos acrescentar a letra D no final. Vamos para o próximo, então. Então, os verbos regulares que vão terminar com consoante, vogal, consoante, o famoso CVC. Esses verbos, eles vão aplicar no final a letra ED. Como é isso na prática? Vamos lá. Então, vamos utilizar o exemplo, o verbo to plan, que é planejar. Se você for analisar bem direitinho, o verbo to plan, ele vai terminar com L, A, N. Consoante, vogal, consoante. Certo? Então, como isso vai ficar na prática depois que a gente conjugar isso no passado? Então, ele vai ficar planned. Certo? Observe que nós acrescentamos ali no final e o D. Teacher, eu estou notando aqui que está duplicado a letra final. Sim, sempre que a gente for conjugar esse tipo de verbo, você vai duplicar a última letra, to plan, então ele vai ficar planned, com N e D, certo? Então, vamos conjugar. I planned, you planned, he planned, she planned, it planned, we planned e they planned. Eu planejei. Perfeito? Então, quando nós tivermos essa situação, dobra-se a última letra, ela duplica-se essa última letra, e aí a gente acrescenta ED no final. Ótimo? Vamos para o próximo exemplo, a próxima regrinha que nós temos do Simple Past. Então, vamos lá. Verbos que a gente vai ter terminados em Y, só que precedidos de consoante, nós vamos acrescentar IED, ok? Então, verbos que são terminados em Y, precedidos de consoante, nós vamos acrescentar IED. Vamos ver o exemplo. To study. Observem que no verbo to study, que é estudar, nós vamos ter, ele vai terminar em D e Y. Ou seja, uma consoante e o Y. Vamos acrescentar então IED. Vamos retirar o Y e acrescentar IED. Ok? Então, to study, ele vai ficar to studied. Ok? Retira o Y e acrescenta IED. Vamos lá conjugar esse verbo também. I studied, you studied, he studied, she studied, it studied, we studied e they studied. Ok? Não se assustem, a gente tem que treinar, tá? Eu tô passando para vocês só como fica a regra, como é a parte gramatical, mas na prática a gente vai treinando no nosso dia a dia e desenvolvendo isso melhor, tá bom? Vamos para a última regrinha do Simple Past. Aprendemos o Y precedido de consoante, agora vamos aprender o Y precedido de vogal.
Teacher, tá muito difícil. Não se assustem, mas a gente vai praticar, tá? Gravem essas exceções, que a regra é muito mais fácil. Lembrem-se sempre disso. Então, vamos lá. Y precedido de vogal. Nós vamos acrescentar apenas o ED no final. Mantém o Y e acrescenta ED. Ok? Vamos utilizar como exemplo o verbo to stay, que é ficar. Repitam aí. To stay. Ficar. Ok? Percebam que o verbo to stay termina em A e Y. Então, a nossa regrinha vogal, Y precedido de vogal. Como nós terminamos? Acrescentando no final ED. Então, lá, ele vai ficar stayed. Ok? Repitam aí. Stayed. Fiquei. Ou ficou nessa situação. Então, vamos conjugar esse verbo. I stayed. You stayed. He stayed. She stayed. It stayed. We stayed. E they stayed. Então, eu fiquei, você ficou, ele ficou, ela ficou. Ele ou ela ficou, nós ficamos e eles ficaram. Ok? Sempre no passado. Então, pessoal, é muito simples, tá? Na prática fica bem mais fácil. Conforme a gente treinar, isso vai ficar muito fácil para vocês raciocinarem, tá bom? Na próxima aula eu vou trazer para vocês mais detalhes sobre o que são os verbos irregulares e verbos regulares, ok? E também mais detalhes sobre a forma negativa e interrogativa do simple past, ok? Que é o passado simples. Nosso passado, coisas que aconteceram no passado, que começaram e terminaram. Isso é muito importante a gente gravar. Então, o simple past, ele é um passado simples e indica situações que começaram e terminaram no passado. Ok? Lembrem-se, qualquer dúvida, vocês me procurem no perfil da igreja, mandem recadinho ou também no meu perfil pessoal. E vamos nos conversando, eu vou esclarecendo para vocês e também, se necessário, eu trago aqui para vocês mais dicas e mais exemplos para a gente poder também treinar isso aí no dia a dia. Tá bom? Muito obrigada por estarem aqui novamente e eu espero todos vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Um beijo!